Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Daniel Brunet, eu estou aqui diretamente do Estúdio Flecha para compartilhar a terceira parte do tripé da vida espiritual. Você até aqui já aprendeu sobre oração, já aprendeu sobre a importância da leitura bíblica e agora você vai aprender sobre jejum. De cara eu já vou te dizer uma coisa, jejum não é dieta. Daniel, mas qual é a diferença do jejum para a dieta se eu vou ficar sem comer do mesmo jeito? Eu vou te falar na aula de hoje. Eu quero que você entenda que o jejum é uma das armas mais poderosas que você tem para mudar a sua realidade. Eu vou te contar uma história pessoal minha. Jejum, tem gente que fala que você não precisa fazer, que jejum é sacrifício, que Jesus já se sacrificou por você. Ok? Respeito, mas eu vou te contar a minha história. Uma vez eu estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu falei para o meu pai, pai, está acontecendo isso comigo. Falei para o meu pai de carne e osso, pastor Dário. Pai, está acontecendo isso comigo. Aí sabe o que ele me disse? Ele falou, aumenta o seu tempo de jejum. Aí eu falei para ele, mas pai, eu já estou jejuando. Ele falou assim, eu não falei que você não está. Eu falei para você aumentar. Aumenta o seu tempo de jejum. E o que é o jejum? É você parar de comer. Você enfraquecer a sua carne, que são os seus desejos, os seus impulsos, retirando dela coisas que a agrada, que não necessariamente são pecado. Geralmente quando a gente fala em carne, a pessoa já fala, está falando de pecado, as coisas da carne. Não, comer não é pecado. Mas quando você deixa de comer por conta de um propósito, você está enfraquecendo o seu instinto, o seu desejo, sua vontade, o eu quero, o eu posso. O apóstolo Paulo nos diz que o corpo, o espírito milita contra a carne. O espírito, lembra da primeira aula? Te liga a Deus. A carne te liga ao mundo, aos desejos, às suas vontades. O espírito milita contra a carne. A carne guerreia contra o espírito. Se você, por meio do jejum, enfraquecer a sua carne, você vai estar fortalecendo o seu espírito. E já que o espírito milita contra a carne, o espírito ganha. E o espírito te conecta com Deus. Quando eu entendi essa lógica, nenhum argumento me fez parar de fazer jejum. E seguindo o conselho do meu pai, eu aumentei o meu tempo de jejum. E na mesma semana, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Eu não estou dizendo que você vai fazer um jejum e na mesma semana você vai ter uma resposta. Eu estou te falando que isso aconteceu comigo. Tem coisas que eu fiz, propósitos que eu fiz, votos que eu fiz, ofertas que eu dei, que eu estou até hoje, há meses, anos, esperando uma resposta. Deus sabe a hora. Mas neste caso, eu recebi na mesma semana uma resposta de Deus. E é incrível, porque eu não precisei fazer esforço nenhum para me conectar, para fazer uma pergunta, para pressionar ninguém, para pedir por favor, para implorar absolutamente nada. Eu só aumentei o meu tempo de jejum. E uma pessoa veio até mim e me contou uma história que resolveu a situação. Incrível. Há um poder no jejum. Há um poder no jejum. E o maior poder do jejum é te tornar mais sensível à voz de Deus. Qual é a diferença do jejum para a dieta? A dieta é ficar sem comer. O jejum é ficar sem comer e aumentar o seu tempo de oração, e aumentar a leitura da palavra, e buscar mais a Deus, porque o jejum é espiritual. Na dieta, o seu objetivo é perder peso, é não colocar alimentos ruins para dentro. No jejum espiritual, é enfraquecer a carne e aumentar o seu espírito. Por isso que você enfraquece a carne tirando do seu dia a dia decisões, desejos, atitudes que a fortalecem e aumentando o seu tempo de oração. Eu quero te ler um versículo para você, porque também existe uma discussão muito grande em torno do jejum. Daniel, eu posso jejuar televisão? Eu posso jejuar redes sociais? Tem gente que vai falar, não, jejum é ficar sem comer. Eu vou deixar
que Deus fale ao seu coração sobre o tipo de jejum que você tem que fazer. Mas eu, às vezes, faço jejum das coisas que eu mais gosto. No período do meu aniversário, 21 dias antes, eu faço um jejum de 21 dias e eu retiro as coisas que eu mais gosto. Então eu não como carne, eu não como queijo, eu não tomo café. E o meu corpo sente a falta disso. Para mim é suficiente, porque quando me dá a vontade eu falo, eu não vou, porque eu tenho a direção e não a minha carne. Ah, não, porque eu preciso tomar um cafezinho. Não, porque eu preciso comer uma carne hoje. Não, hoje não, eu estou de jejum. E no momento que vem a vontade, eu aumento a minha oração. Olha só, por que eu faço isso? Está aqui, ó. Daniel, profeta de Deus que viveu na Babilônia, no capítulo 10, versículo 3, ele diz assim: não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei alguma essência aromática até que se passaram as 3 semanas. Então, durante 3 semanas, 21 dias, Daniel, o profeta, ele não comeu nada saboroso, nada que lhe agradava aos olhos, nem carne nem vinho, e não usou nenhuma essência aromática, também conhecido como perfume. Ele ficou 3 dias sem passar perfume. Não quero saber como foi isso, só estou olhando para você aqui, tá? Para te dizer que entrou no jejum de Daniel o perfume. Ele deixou de usar algo que devia ser muito importante para ele, a ponto de ele relatar e abrir mão. Então, o jejum, a função dele é você enfraquecer a sua carne. O que você faz, o que você tem, o que você usa, que você pode abrir mão e você sabe que isso vai enfraquecer a sua carne. Eu dei o exemplo do cafezinho. Eu adoro tomar café. Ficar sem tomar café para mim é um esforço. Quando eu faço o meu jejum, eu retiro o café. É pecado tomar café? Não. Tem algum problema em tomar café? Só se você tomar em excesso. Por que eu tiro? Porque a minha carne gosta. Aí está o jejum. Aí está o enfraquecer a carne, porque ela milita contra o espírito. Então, se eu enfraqueço a carne, o espírito cresce. Está fazendo sentido? Está entendendo o jejum agora? O jejum não muda Deus. Porque tem muitas pessoas que acham que vão jejuar para negociar com Deus. Ah, eu vou me humilhar. Eu vou ficar sem comer. O jejum não muda Deus. Deus vai ser o mesmo hoje, Ele era o mesmo ontem e vai ser o mesmo amanhã. O jejum, ele serve para mudar você. Daniel, por que você está me dizendo que o jejum não muda Deus? Então, se eu quiser algo muito importante para mim e fizer um jejum, não vai funcionar? Eu quero te dizer 2 coisas. Uma é, o jejum não serve para isso. Você não está barganhando com Deus nada. Deus não está à venda. As decisões dele não estão à venda. E 2, eu vou te contar uma história. Certa vez Davi cometeu um pecado horroroso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o escolhido por Deus, cometeu um pecado horroroso. Ele não só se deitou com uma mulher casada, como mandou matar o marido e essa mulher engravidou. Horrível. Aí o que aconteceu? O bebê nasceu, a mulher engravidou, o bebê nasceu, ficou doente. Aí Davi, o rei, o escolhido de Deus, fez um jejum para que a criança não morresse. O que aconteceu? A criança morreu. Então, o jejum de Davi, do rei, do homem escolhido, não salvou a criança. Davi tentou, mas não funcionou. Porque o jejum não serve para isso. O jejum serve para te aproximar de Deus. E quando você se aproxima de Deus, porque a sua carne está lá embaixo, o seu espírito está lá em cima, você é transformado. Quando você faz jejum, vou te dar um spoiler. As coisas que te irritam vão deixar de te irritar.
As suas preocupações, as suas urgências vão começar a aparecer para você o que elas realmente são. Nada. Só o efêmero, só o passageiro. Por quê? Porque a carne está embaixo e o espírito está em alta. Porque você está se conectando com as coisas do alto, com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente vai mudar a sua vida e das pessoas à sua volta. Então, para que você tenha uma vida espiritual equilibrada, você precisa estar apoiado sobre esse tripé: jejum, oração e leitura da palavra. O jejum te aproxima de Deus. O jejum não vai mudar a Deus. O jejum vai mudar quem você é. É outra forma de pensar, é outra mentalidade. Vou ler aqui para vocês Mateus 6, do versículo 16 e 18. É uma orientação que Jesus nos deixa. Ele fala: quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas, aquelas pessoas que parecem ser boas e não são, que parecem ser de verdade e não são, que parecem ser legais e não são. Não façam como eles, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. É aquela pessoa que depois de 2 horas sem comer começa a fazer cara de triste. Aí a pessoa do trabalho fala: mas o que aconteceu com você? Estou jejuando. Não é de hoje que acontece, está na Bíblia. Jesus relatou isso 2000 anos atrás. Então não seja assim. Eu lhes digo a verdade, palavra do mestre, eles não receberão outra recompensa além dessa, a peninha do povo. Mas, quando vocês jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto Deus, o seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando você fizer o seu jejum, não precisa contar para ninguém. Não precisa anunciar nas redes sociais. Não precisa mostrar para o pessoal do seu trabalho, nem para o pessoal da sua igreja. Deus está vendo e guarda a promessa que está aqui. E seu Pai, que observa em segredo, te recompensará. A maior recompensa que nós podemos ter é aquela que vem de Deus, o Todo-Poderoso, o roteirista da sua vida, aquele que sabe o teu futuro. O que as pessoas podem nos dar é absolutamente nada diante de 1 segundo na presença dele, diante de uma orientação que ele tem para nos dar. Dê valor ao que realmente tem valor. E não há nada mais valioso do que a presença de Deus. Então, gente, o jejum, ele não é uma possibilidade. Ah, eu posso fazer ou eu posso não fazer. Não, não, não. O jejum é uma necessidade. Se o jejum não estiver no tripé, o tripé tomba. A vida espiritual desanda. Então não é, eu quero, talvez, quem sabe. Faça jejum. Faça o seu jejum. Às vezes, uma vez por semana, começa tirando o seu café da manhã, começa pulando o seu almoço, depois passa para um dia. Existem algumas decisões que você precisa tomar para se preparar antes do jejum, e tem pessoas, médicos, que falam muito sobre isso. Você precisa desintoxicar o seu corpo aos poucos para entrar num jejum de 3 dias, por exemplo. Você começa a deixar o café de lado, carboidrato de lado, para você sentir menos dor de cabeça quando começar o jejum, né? Se você for fazer um jejum prolongado. Mas você pode fazer um jejum curto, de 12 horas. Ou então você janta, terminou o seu jantar, você vai ficar mais um tempo acordado, vai dormir, vai acordar no dia seguinte, pulou o café da manhã, você já tem 18 horas de jejum. Você consegue. É só você se planejar e ter em mente o objetivo real. O objetivo real não é mudar a opinião de Deus, o objetivo não pode ser pedir algo, porque Deus vai conceder, vai ficar com pena de mim. O objetivo não pode ser querer parecer mais espiritual para os outros. O objetivo é querer ouvir a voz de Deus e se aproximar dele. Se você fizer o jejum com essa consciência, com essa mentalidade, Deus vai te ouvir.